Sermão, uma palavra de esperança, Isaías 35, de 1 a 10. O deserto se alegrará, e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o monte Carmelo e o vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Digam aos desanimados, não tenham medo, anime-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar. Ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão e os surdos ouvirão. Os aleijados pularão e dançarão. E os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos, onde crescerão taboas e juncos. Haverá ali uma estrada que será chamada de Caminho da Santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens não passarão por ele. Ali andarão somente os salvos. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa. Voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza e nem choro. Mateus 11, de 1 a 11. Quando Jesus terminou de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, saiu para ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades da região. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não, quem veste roupas caras mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem ao qual as escrituras se referem quando dizem: envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo a verdade: de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor do reino dos céus é maior que ele. Essa é a palavra de Deus. Hoje foi bastante coisa, né, gente? Mas era importante a gente ler essas duas passagens por inteiro, para a gente poder entender bem a palavra dessa manhã. O nosso tema, né, desse advento é: eu já escuto os teus sinais. E nós temos buscado quais são os sinais que nos mostram, né, essa volta de Jesus. Porque muito é dito sobre sinais no sentido de aqueles sinais de destruição, né, apocalípticos, que parece que o mundo vai acabar, e a gente só entende muitas vezes a volta de Jesus nessas coisas, né, que parece que não vai destruir o mundo, né? E aí a pergunta é se são esses os sinais que a gente deve buscar, e a gente já viu que não, né? Que na verdade tem outras coisas que são até mais importantes do que esses sinais apocalípticos. E hoje eu queria falar sobre um sinal que é assim, singelo, até muitas vezes a gente não percebe. E a pergunta que eu faço é se você já foi consolado alguma vez por uma música. A palavra certa na hora certa, se ela veio e mudou, sabe, assim, te deu ânimo, né? Te deu aquela coragem de continuar. Enquanto eu preparava o sermão, eu lembrei, em 2018 eu tive um colapso, né? Eu estava numa situação muito difícil na igreja lá que eu estava trabalhando, e aí eu tive um transtorno de ansiedade, assim, bem forte mesmo, e precisei ser medicado e fiquei 50 dias afastado, né? E aí nesse tempo que eu estava afastado, eu fui para a casa do meu sogro. E aí eu comecei a tomar pela primeira vez medicação, né, aquele medicamento, né, psiquiatra, né, mais forte. E no começo você fica dopado, né, você fica eu estava catatônico assim no começo.
A Paula, coitada, a Paula olhava para mim, tipo, totalmente sem expressão, sabe? Totalmente, né, inerte. E a lembrança que eu tenho é de descer, a gente estava na casa do meu sogro, então ele morava num prédio, de descer pro playground lá do prédio. O João era bem pequenininho, ele tinha 3 anos de idade. E eu lembro assim, de olhar, eu estava lá embaixo, né, no prédio, eu olhava para cima, porque você só enxergava, tipo assim, prédio em volta e o céu lá em cima. E aí eu descia, eu ficava brincando com o João, olhava para o céu e escutando uma música. E escutei muito essa música, ela ficou várias vezes repetindo. Aquela música do Paulo Nazaré, né, que fala: o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar. E assim, eu precisei ouvir várias vezes isso, e meio que foi isso que foi me dando forças para poder, de certa forma, continuar, mesmo sem saber direito o que eu tinha que continuar. Depois eu descobri que o Paulo Nazaré fez essa música quando ele descobriu que a mãe dele ligou para ele falando que ela tinha tido um diagnóstico, né, de um câncer. E aí quando ele recebeu a notícia da mãe, disse que ele também saiu para dar uma caminhada, né? E ele caminhando assim em volta do quarteirão, e aí, tipo, ele pensando em tudo aquilo, muito triste, só que ao mesmo tempo ele falava assim: cara, mas de onde vem a paz que eu estou sentindo? E aí dessa pergunta, né, de onde vem a paz, foi quando ele começou a fazer a música. Depois a gente vai cantar essa música, né? E talvez seja esse o X da questão pra gente. Por que uma pessoa fiel a Deus, de repente, recebe um diagnóstico positivo de um câncer, de uma doença séria, né? Por que uma pessoa é fiel à família, fiel ao cônjuge, ainda assim é traída por esse cônjuge, às vezes? Por que uma pessoa que dá o sangue pela empresa, muitas vezes não é reconhecida, é outra pessoa que recebe a promoção, sabe? Você se mata e muitas vezes aquilo que você faz não é visto. Resumindo, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas e pessoas que são fiéis a Deus? É isso que incomoda a gente. Me parece que esse é um pouco do dilema de João Batista no texto que a gente leu. João, ele está numa prisão, né? E ele está tentando entender por que apesar dele ser fiel a Deus, ele está falando a verdade, ainda assim ele foi preso e ele estava lá naquela situação horrível. Então hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre isso. Então, primeiro eu quero, mas assim, eu vou dividir para ficar bem didático. Primeiro eu vou falar do profeta, para a gente entender quem é essa figura do profeta. Depois eu vou falar da armadilha que o João quase caiu, e que a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair também. E por final eu vou falar dessa palavra de esperança, que devolve essa esperança para o coração de João. Eu espero que devolva essa esperança para o nosso coração nessa manhã. Então, para a gente entender melhor, então primeiro o profeta. Quem foi o profeta? Porque é o próprio Cristo que diz que João era um profeta. O texto que a gente leu, Jesus fala isso. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Alguém vestido com roupas caras? Não, quem veste roupas caras está onde? Está lá no palácio. Vocês saíram para ver um profeta? Sim. Ele era um profeta, e era o maior de todos. Foi Jesus que falou isso. João era um profeta. Mas quem eram os profetas? Os profetas não eram videntes, não eram adivinhadores do futuro. Até porque a palavra condenava esse tipo de coisa, condenava os adivinhos. Se olhar lá em Deuteronômio 18, você vai ver que era uma abominação a Deus esses que adivinhavam o futuro. Profeta também em Israel não é igual hoje nos nossos irmãos pentecostais, a pessoa que revela o mistério de Deus, né? Essa ideia de mostrar uma coisa que está escondida para a pessoa. Não é bem isso que é o profeta. Talvez a característica mais marcante dos profetas do antigo Israel e a mais ignorada, sabe qual que é? É o lirismo, a poesia, a poética. A arte de usar as palavras. Tanto é que, por exemplo, quando Samuel unge Saul rei, o texto de Samuel diz assim, Samuel falando para Saul: ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas, descendo do altar no monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará em transe e será um novo homem. E foi isso que aconteceu com Saul. Ele encontra esse grupo de profetas cantando, né, tocando, fazendo música, e aí ele começa a profetizar também, ele começa a cantar a Deus, começa a compor
poesias. Tanto é que quando você olha a tua Bíblia, se você olhar na tua Bíblia, né, eu estou vendo o Rodolfo e o Carlos, vocês estão com a Bíblia, né? Se vocês olharem no texto de Isaías 35, na liturgia eu fiz questão de manter. Vocês vão ver que a forma que ele está na Bíblia de vocês, provavelmente ele está centralizado, o texto de Isaías. Ele está organizado, né, centralizado. Por que isso? Toda vez que tem uma poesia na Bíblia, na nossa Bíblia em português, quando é uma poesia, o texto ele é centralizado. Quando é um texto, uma prosa, ele é justificado. Para quê? Para mostrar, para ajudar a gente a entender, até para a gente poder interpretar o jeito certo. Todas as profecias da Bíblia são poesias. E muito provavelmente também eram canções. Agora, por que a poesia é tão importante? Sabe por quê? Porque a poesia e a arte, de uma maneira geral, tem o poder de tirar a gente da nossa zona de conforto. E tem o poder de contradizer aquilo que a gente tem por certo e imutável. Tem um autor que eu gosto muito, estudioso, que chama Walter Brueggemann. Ele tem um livrinho que chama Imaginação Profética. Nesse livro ele fala para a gente o seguinte, que o profeta na Bíblia, ele é responsável por duas coisas. A primeira coisa que o profeta faz é tirar a gente da zona de conforto, tirar a gente, ele fala assim, do torpor. O torpor diante da morte, o torpor, a insensibilidade diante da morte. E ele faz isso através da angústia, através do lamento, através do reconhecimento do mal. Então você pega, por exemplo, o profeta Jeremias, ele escreve um livro inteiro de lamentações. Para quê? Para fazer o povo chorar, porque diante da maldade, diante do mal, quando tem uma coisa assim, quando a gente está mergulhado na maldade, no mal, a gente fica insensível. E o profeta tem que vir e fazer uma poesia, fazer uma música que faça a gente olhar para o mal e a gente se importar com aquilo, faça a gente ficar sensível de novo diante daquilo. Sabe por quê? Porque os sistemas de poder, eles fazem a gente perder a paixão. E a paixão tem a ver com essa capacidade de sofrer, né? O profeta, ele é caracterizado pela compaixão. O sofrer junto do povo. E olha só o que o Brueggemann fala, ele fala assim: a compaixão constitui uma forma de crítica radical, pois ela mostra que aquilo que magoa deve ser levado a sério, não deve ser visto como uma condição normal e natural, mas como anormal e não aceitável para a humanidade. O profeta faz isso com a gente, ele faz a gente olhar para uma situação ruim e a gente perceber que aquilo é ruim de fato. Agora, a segunda coisa que ele faz é devolver esperança para a gente. Por quê? Porque ele faz a gente imaginar um futuro alternativo. Então ele cria imagens que contradizem a realidade e que fazem as pessoas sonharem de novo. Sabe por quê? Porque os impérios, eles não gostam de mudança. Todo império quer que a gente pense que ele é imutável. A linguagem do império é a linguagem da eternidade. Então, por exemplo, você pegar um exemplo bem, sei lá, bem próximo da gente. Pega ali a Segunda Guerra Mundial. Você tem de um lado o nazismo e você tem de outro lado o socialismo soviético. Se você pegar a linguagem desses dois polos, é uma linguagem assim, de eternidade, né? Eles achavam que eles iam ser impérios que iriam durar para sempre, né? Então, a vocação do profeta é conservar viva a função da imaginação. Isso é o Brueggemann falando. Ter esperança é recusar-se a aceitar uma visão da realidade como a maioria tem. Aliás, com verdadeiro risco político e existencial. Por outro lado, a esperança é subversiva, porque ela põe limites às orgulhosas pretensões do presente, ousando proclamar que o presente com o qual todos nos comprometemos é questionável. É por isso que todo governo totalitário tem medo do artista. Certo? Te pega, por exemplo, a ditadura militar no Brasil. O que ela fez? Ela expulsou os artistas, ela prendeu, ela matou. Ela tentou isolar os artistas. Por quê? Porque o artista é um perturbador da ordem. Ele faz a gente sonhar que a coisa pode ser diferente. João Batista está preso, sabe por quê? Porque ele era um perturbador da ordem. A gente pega ali João Batista, a gente vai ver o seguinte: primeiro ele pega os fariseus e os sacerdotes
E ele mostra para eles que era necessário um lamento verdadeiro. Ele procura livrar o povo do torpor da religiosidade. Reconhecer que, de fato, o mal, ele produzia desigualdades. Então, João Batista olha para os sacerdotes, para os saduceus, para os fariseus e fala assim: raça de víboras. Sabe por quê? Porque numa sociedade onde a moral é muito importante, quem controla o sistema ali que produz alívio da culpa, fica rico. Os sacerdotes, eles eram ricos por causa disso. Eles controlavam o sistema de perdão, o sistema que livrava da culpa. Então eles foram enriquecendo com isso. E João Batista olha e fala assim: raça de víboras. E aí depois Jesus vai repetir isso de novo, Então ele primeiro tira do torpor. Agora, em segundo lugar, ele pega o rei Herodes, ele mostra que ele não podia fazer aquilo que ele queria. Que o poder dele não era absoluto, que ele tinha que prestar contas a Deus. Então ele pega o rei Herodes, ele bota a mão na fuça do rei Herodes e fala assim: viu, você não pode deitar com a mulher do teu irmão, cara. Você não pode fazer isso daí, você vai ter que prestar contas a Deus. E aí ele acusa o rei, na frente de todo mundo. Então Jesus pergunta: acaso vocês procuravam um profeta? Sim, ele era mais do que um profeta. No entanto, mesmo João sendo o maior dos profetas, ele estava desiludido, estava confuso, e ele chegou a duvidar de Jesus. Por quê? Esse aqui é meu segundo ponto, a armadilha. João quase caiu numa armadilha. Então, verso 3 diz assim: os discípulos de João Batista então vão até Jesus e perguntam: o Senhor é aquele que haveria de vir, ou a gente tem que esperar por um outro? E aí o que Jesus responde? Jesus fala assim: olha, voltem e contem para João que vocês estão vendo e ouvindo. E aí ele diz, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem. Sabe o que Jesus está falando? Diz para João Batista que vocês estão vendo que Isaías 35 está acontecendo na frente de vocês. Porque é o texto de Isaías 35 que a gente leu. O surdo ouve, o cego vê, o aleijado anda. Então, Jesus cita Isaías 35, ele fala assim: olha, mostra para João que Isaías 35 aponta para mim, e eu estou cumprindo aquilo. E aí depois ele vira para todo mundo e fala assim: e felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Ou então outra Bíblia vai dizer assim: aqueles que não se escandalizam por minha causa. E essa palavra de escandalizar é muito importante, porque no grego é a mesma palavra, a mesma raiz, ali, escandalizar, E é interessante porque, literalmente, escandalizar significa você colocar uma armadilha no caminho. Colocar uma armadilha no caminho. E aí os estudiosos da Bíblia vão dizer para a gente que o sentido que eles queriam é o seguinte: qual que é essa armadilha? É você ver no outro o que eu desaprovo e que me impede de reconhecer a sua autoridade. A armadilha é olhar para o outro e enxergar no outro aquilo que eu desaprovo, que me impede de reconhecer a autoridade dele. Ou seja, a armadilha que a gente tem que tomar cuidado, sabe qual que é? A armadilha da projeção, da idealização, daquilo que eu acho que deveria ser a forma de Deus agir. E aí de repente Deus está agindo, mas não do jeito que eu imagino que Deus tinha que agir, e por isso eu não consigo ver Deus agindo. É essa a armadilha. É esse o escandalizar-se, o se ofender. Deus está agindo na minha frente, eu não consegui enxergar. Por quê? Porque Ele está fora da minha caixinha. Está fora daquilo que eu imagino que Ele deveria estar fazendo. E é muito interessante que o Eugene Peterson, comentando essa passagem, eu não vou nem ler aqui porque é um texto bem grande, mas ele fala assim: João estava confuso e eu também estaria confuso no lugar dele. Porque o que João imaginava, o que todo mundo imaginava, é que quando o Messias viesse, ele ia estar matando romanos, sabe? Ele ia estar fazendo cair fogo do céu sobre os pecadores, Ele ia estar acabando com os inimigos. E no entanto não estava acontecendo nada disso. E aí o Peterson fala assim, que
O que estava acontecendo, na verdade, era Isaías 35. Os cegos estavam vendo, os surdos estavam vindo, e ainda assim João olhava e não enxergava. Por quê? Aí eu quero ler aqui, né? O Peterson fala assim: talvez tenha sido pela mesma razão pela qual eu não vejo o que está acontecendo ao meu redor. E talvez seja pela mesma razão pela qual você não vê o que está acontecendo ao seu redor. Deus está trabalhando nas pessoas ao nosso redor, nas nossas comunidades, em nós, em você e em mim. Ele está trabalhando, mas geralmente de maneira diferente das nossas expectativas e das nossas orações. Por quê? Porque Deus não segue o nosso roteiro, Ele não se prende ao nosso script. Deus não se deixa cooptar pelos nossos planos. Porque vamos falar a verdade aqui, as nossas orações geralmente são simplesmente a busca da aprovação divina. A gente primeiro planeja, a gente primeiro monta o esquema, aí depois a gente vai até Deus só para Deus bater o carimbo, para Ele sancionar aquilo que a gente quer. Em nome de Jesus virou uma palavra mágica, né? E quando você fala o amém, é quase tipo dar o enter na impressora 3D divina que vai fazer aparecer as coisas. Mas o Deus da Bíblia, Ele não se prende aos nossos planos, não se prende à nossa vontade. Sabe por quê? Porque os planos dEle, a vontade dEle são muito melhores do que os nossos. São mais criativos, mais generosos, são mais amplos. Porque os nossos planos, os nossos sonhos, geralmente eles se limitam àquilo que a gente consegue realizar, àquilo que a gente consegue fazer. Então eles têm um limite, eles têm sabe? E aí é muito interessante porque quando o profeta no Antigo Testamento ele profetizava, ele não estava preocupado se aquilo que ele estava falando dava para ser realizado ou não. Se dentro do universo, se dentro ali do escopo, né, que eles tinham, se dava para aquilo acontecer ou não. Até porque uma coisa não pode acontecer enquanto ela não for imaginada. Primeiro a gente tem que imaginar, a gente tem que visualizar o futuro. E geralmente quando algo vem de Deus, presta bem atenção nisso, geralmente é tão improvável, é tão desafiador, é tão difícil de ser alcançado, que quando acontece, não resta dúvidas para a gente que foi Deus que fez aquele negócio, porque a gente não daria conta de fazer. E o exemplo que eu lembrei quando eu estava preparando a mensagem, sabe qual que foi? O Muro de Berlim. Vocês sabiam que o Muro de Berlim, ele caiu por causa de uma reunião de oração? Sabiam disso? É assim, tudo começou 7 anos antes. Um grupinho de 12 pessoas começou a se juntar para orar. E todo dia, 5 horas, toda segunda-feira, 5 horas da tarde, esse grupinho se juntava. Depois de 7 anos, o grupo chegou a uma centena de pessoas. E aí eles oravam e depois eles saíam andando pelas ruas da cidade com velas na mão. Em 1989, o grupo chegou a milhares. Depois 30 mil, 50 mil e finalmente 500 mil pessoas, quase a população inteira da cidade de Leipzig, ia para essas vigílias à luz de velas. Aí o jornalista Philip Yancey, ele descreve o seguinte: depois de uma reunião de oração na igreja de São Nicolau, os pacíficos manifestantes marcharam pelas ruas escuras cantando hinos. A polícia e os soldados, com todas as suas armas, pareciam impotentes contra essa força. Finalmente, na noite em que semelhante marcha em Berlim Oriental atraiu 1 milhão de manifestantes, o odiento muro de Berlim desmoronou sem que um tiro fosse disparado. O jornal New Republic noticiou o seguinte: ouvi-los cantando Castelo Forte ao nosso Deus é o suficiente para fazer você acreditar. Mas isso não foi noticiado, né? Eu só descobri isso lendo um livro do Philip Yancey. Mas tudo começou com uma reunião de oração. 7 anos as pessoas orando. E o grupinho foi crescendo.
Aí o Peterson fala assim, ó: você não vê o que espera, não desanime. João também não viu. Jesus se referiu a ele como o maior homem na terra, e mesmo assim ele precisou ser relembrado. E se ele precisou, quanto mais nós. Se João Batista precisou ser relembrado, a gente também precisa. E esse é meu último ponto, então. Qual é a palavra de esperança que João ouviu para se lembrar de novo? Então, no terceiro lugar, a palavra de esperança. Jesus disse para os discípulos de João: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Contem, relatem, anunciem o que vocês veem e ouvem. Gente, contar, anunciar aquilo que foi visto, ouvido, significa você virar uma testemunha ocular. Me parece que Jesus está dizendo o seguinte para os discípulos de João: sejam minhas testemunhas, contem a João. João que está naquela fortaleza, acima do Mar Morto, dentro de uma prisão escura e fria que vocês acabaram de ver, acabaram de ouvir o cumprimento de Isaías 35. Mas por que Jesus queria que João se lembrasse de Isaías? Sabe por quê? Porque provavelmente, assim, com certeza Isaías era uma poesia, e muito provavelmente ele era uma canção. E eu tenho para mim que Jesus queria que João Batista se lembrasse dessa canção, porque era uma canção de esperança, uma canção que apontava para um futuro que contradizia o presente. O presente lá no texto de Isaías era o exílio, o povo estava na Babilônia, o povo estava debaixo de um governo opressor que transformou a vida deles num deserto. E aí, 400 anos depois, a gente tem João Batista preso numa fortaleza acima do Mar Morto, também ali dentro de um deserto, né? Preso por dizer a verdade, por confrontar um governo perverso. E João Batista vê sua própria vida transformar-se num deserto. Só que aí, talvez ouvindo o relato dos discípulos, João Batista se lembrasse o seguinte: o deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. E vai todo o texto de Isaías, né, falando das fontes que brotam no deserto. E é interessante que João Batista, no final, fala assim, ó: aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão e não haverá mais tristeza e nem choro. Ou seja, João Batista ia se lembrar de que aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa. Mas João não voltou para casa. Ele morreu antes disso. Talvez porque ele foi o último dos grandes profetas. Ele viu só de longe o cumprimento dessa canção. Porque lá em Hebreus 13 fala para a gente o seguinte: todos esses profetas morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. Ele não pôde testemunhar o cumprimento da canção, e nem ver o que aconteceu com aquele para quem a canção aponta. João não viu como é que a canção se concretiza. Mas você pode ver. Você pode saber como é que Deus transforma o deserto em um lugar cheio de vida. Sabe por quê? Eu queria muito que vocês prestassem atenção nesse finalzinho aqui. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele teve sede. Jesus experimentou a escassez, a falta, para que você tivesse saciedade, para que você experimentasse abundância, satisfação. Na cruz, Jesus carregou a nossa experiência de deserto, sequidão, solidão, desolação, a presença do mal, porque o deserto na Bíblia é descrito como a morada dos demônios. Jesus foi para o inferno no nosso lugar, para que você tivesse experiência do jardim de Deus, da saciedade, da abundância, da vida, da consolação, da presença de Deus. E saber de tudo isso tem que produzir em nós o propósito da profecia de Isaías. Qual que é? Fortalecer as mãos cansadas, firmar os joelhos fracos, encorajar os corações temerosos, desalentados. Porque o resultado da canção em nós pode ser percebido em uma palavra que se repete no começo, no meio e no fim. E a palavra é cantar.
Versículo 2 fala lá em Isaías: cheio de flores o deserto cantará de alegria. Verso 6: os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria. Verso 10: aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, ali viverão felizes para sempre. Eu quero encerrar com essa citação do Peterson. Você perdeu a fé em Deus? Por acaso suspeita de que Ele não está fazendo nada na sua vida e perdeu o interesse em você? Você pensa que o seu destino é controlado por seu patrão, ou por seus pais, ou por seus filhos, e que Deus tem pouco ou nada a ver com isso? Se for esse o caso, veja o que Isaías viu. O Deus que Isaías viu é o mesmo Deus que se revelou em Jesus. O Deus que deu sentido, curou e resgatou a vida de muitos. Esse mesmo Deus virá para salvar você, a você e a mim, de todas as maneiras que precisamos ser salvos. E isso deve produzir uma canção no nosso íntimo. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei se a sua alma se encontra num deserto, né? Mas o que eu sei é que aquele que vem, aquele que tem o poder de fazer os mudos cantarem, Ele já está presente aqui. Não de maneira plena, né? De maneira corpórea, mas ainda assim de uma forma real. E a presença dele convida a gente a cantar um novo cântico. Um cântico de esperança, de alegria. Um cântico que contradiz o presente e aponta para um futuro próspero. Um cântico que nos faz lembrar que aquele que veio em fraqueza um dia voltará em poder. E Ele restaurará todas as coisas. E haverá um novo céu e uma nova terra.